Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com esta Santa Missa do batismo do Senhor, encerrando o ciclo do Natal. A igreja tem dois grandes ciclos, é o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, com tudo aquilo que envolve esses dois grandes mistérios da vida de nosso Senhor. Primeiro, o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. Depois, o mistério da ressurreição. E todo o ano litúrgico está organizado entre esses dois tempos fortes, seja a Páscoa do Senhor, seja o seu nascimento do Emanuel. Intercalando esses dois grandes tempos, nós temos o tempo comum, onde a igreja vai usar os paramentos verdes. Ali nós vamos ver os milagres e as pregações de Jesus. São praticamente 34 semanas do ano. Então veja, a maior parte do ano é o tempo comum. Preparando o Natal, nós temos o Advento, que são 4 semanas. Preparando a Páscoa, nós temos a Quaresma, que são 5 semanas. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter na cabeça o ano litúrgico, para a gente entender o que a igreja está celebrando, que nós celebramos com ela porque somos igreja. Na festa de hoje, o batismo do Senhor, nós estamos como uma ponte, saindo do ciclo do Natal. Com o batismo termina-se o ciclo do Natal e nós entramos no tempo comum. Por isso que a vida pública de Jesus vai começar depois do batismo, que ele vai para o deserto ser tentado e depois ele volta com os seus 3 anos de vida pública. O que nós vamos refletir na Quaresma são esses 40 dias que Jesus ficará no deserto. E quando a igreja coloca para nós, nesse ciclo do Natal, o batismo de nosso Senhor, não é apenas uma reflexão do batismo dele, mas é a reflexão do batismo nosso, nós que já somos batizados. Penso, meus irmãos, que o batismo, ele deveria ser um pouco mais criterioso, e a igreja deveria ser um pouco mais rigorosa, para não conceder o batismo à grila, como acontece em certos lugares. As pessoas batizam por batizar, e elas não têm noção do que elas estão recebendo. Por isso que a pastoral do batismo tem uma missão importante: levar os casais, o papai e a mamãe que pede o batismo e os padrinhos, a uma reflexão: o que é realmente o batismo? Se os católicos batizados soubessem o que é o batismo, nós não teríamos uma grande fatia do bolo de católicos não praticantes e uma outra fatia dos católicos de IBGE, uma outra fatia dos católicos perdidos, igual água de salsicha, né? Não é salgado nem doce. Então é uma fatia grande de pessoas que não acrescentam em nada à igreja e atrapalham o processo de evangelização. Foi por isso que o Papa João Paulo II, na virada do milênio, ele disse para a igreja: nós precisamos catequizar, não os pagãos, mas catequizar os católicos que foram batizados, mas que vivem como pagão. Não estou criticando, estou levando vocês à reflexão. Vindo aqui para o santuário hoje, eu, para cortar sinal, eu passei pela Pitangui. Quem é aqui de Divinópolis sabe muito bem onde é, que ela não tem semáforo, você corta reto. Lotada de gente caminhando, andando e de bicicleta. Não tem problema nenhum, está cuidando da saúde, graças a Deus. Mas se você parar a maioria daquele povo fitness, que o povo hoje está andando parecendo uma notícia, nunca vi um povo que anda e corre tanto. Se você para aquele povo todo e pergunta para a maioria deles: qual que é a sua religião? Qual que é a resposta? Católica. Foi tudo batizado, tudo levou água para a cabeça fora. E a maioria não vai sequer a uma missa dominical. A pergunta é: que católico que é esse? Era muito melhor
Para a igreja, era muito melhor que a pessoa dissesse: eu não tenho religião. Eu fui batizado católico, mas eu não sou católico. Eu não frequento nada, eu não creio em nada, eu não participo de missa, eu não faço adoração, eu não leio Bíblia, eu não tenho devoção a Nossa Senhora, eu não confesso, nem na igreja eu vou. Não, mas as pessoas vão dizer: não, eu sou católico, mas eu não pratico. Eu não entendo onde existe o templo dos católicos não praticantes. E olha que eu viajo, viu? Olha que eu viajo Brasil afora fazendo eventos. Eu nunca vi nenhum templo aqui, a igreja dos católicos não praticantes. Por que não existe o templo? Porque católico praticante também não existe. Não, padre, mas eu sou católico, só que eu não pratico. É igual meu amigo que veio de São Paulo, estudou comigo no seminário, mas saiu, casou-se, estava fazendo um curso em BH e veio me visitar aqui. E a gente tem que tratar bem as visitas, né? Então levei para jantar. E levei num lugar mais gostoso e falei: olha, aqui tem uma carne saborosa, suculenta, você vai gostar, o molho madeira é delicioso. Ele falou assim: ah, Cristian, é porque eu não te falei, eu sou vegano. Eu falei: ó, não tem problema, aqui tem outros pratos. Não, mas pode pedir a carne para mim, que eu gosto de um filé. Eu falei: meu filho, você não é vegano? Eu falei: não, é porque eu sou vegano não praticante. Os senhores são inteligentes, e a risadinha já mostrou que vocês entenderam a pegadinha. Na verdade, meus irmãos, ele é vegano. Então essas denominações, definições, autodefinições, só existem na cabeça de quem dá. Porque o que denota o verdadeiro católico, número 1, é a missa dominical. Lugar de católico é na igreja no domingo. A gente faz com o resto do domingo, a gente quer, mas aquele tempo nós reservamos para ser do Senhor. Por que isso? Porque você é batizado. Porque você é diferente de quem não é batizado. Aqui, meus irmãos, como sempre, eu tenho que ser não politicamente correto, que eu nunca fui. Não é a mesma coisa. Quem é batizado e quem não é batizado não é a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. É só na cabeça de quem se autodenomina a igualdade dos não batizados. A pessoa não batizada, ela é uma criatura amada de Deus, querida por Deus, sonhada por Deus, mas ela não pode dizer de maneira alguma que ela é filha de Deus, pois não é. Ela é uma criatura de Deus. Tanto que nós falamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então nós somos criaturas de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Através de Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Deus não tem essa renca de filho aqui, igual cacho de banana, não. Deus tem um filho só, e nós rezamos, só que a gente não presta atenção. Igual aquele papagaio repetindo, né? Creio em Jesus Cristo, seu... Aí ó, você fala toda a missa, seu único filho. E por que Deus tem um filho só? Porque Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Emanuel e ele é Deus. Ele é da substância de Deus. Ele é Deus encarnado, o Emanuel. Nós não somos deuses. Então nós não temos a substância de Deus. Então eu não posso dizer que eu sou filho de Deus como Jesus o é. É uma outra categoria. Só que com Jesus Cristo, Ele nos deu a graça de nos tornarmos filhos através do Filho. É uma ordem de Jesus, não é um pedido. É uma ordem que Ele deu à igreja: ide pelo todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então aqui, com o batismo, você assume um caráter na sua vida. Qual caráter? Um caráter indelével, um caráter na sua alma, de uma pessoa batizada. Santo Tomás de Aquino, o santo mais sábio e o sábio mais santo, ele vai dizer que até no inferno
Espero que não tenha nenhum batizado lá. Mas uma pessoa batizada que se perde e recebe a condenação eterna, São Tomás de Aquino diz que o demônio sabe uma alma batizada e uma alma não batizada, porque uma alma que foi batizada, ela tem um caráter de Cristo, ela tem uma marca indelével. Então veja, meus irmãos, a seriedade que é ser batizado. Eu digo sempre nos batismos que eu presido, e graças a Deus aqui no Frei Galvão, os batismos são lotados, as pessoas gostam de trazer as crianças aqui, me sinto feliz. Primeiro que eu abençoo muitos casais que não podia ter neném, aí eles têm neném, quer batizar aqui, eu falei, então venha, né? E eu aproveito no batismo para falar dos dois nascimentos, o nascimento na carne e o nascimento no espírito. O papai e a mamãe que gerou no útero, e o padrinho e a madrinha que vai gerar filhos da igreja, no útero da igreja. Então eu digo que o papai e a mamãe, durante 9 meses, esperava aquele neném. E a mamãe gerou aquela criança no líquido amniótico. Olha, nós somos gerados na água, e a criança ela vai se desenvolvendo ali. Depois de 9 meses, ela vem à vida. O nascimento, já está viva, mas a gente fala até, a mãe deu a luz, quer dizer, ela vai para a luz, ela sai daquele ambiente seguro para o desenvolvimento. Quando ela vem para o batismo, ela também vai ser colocada numa água, mas não o líquido amniótico ela foi gerada, mas a água da igreja, que é a pia batismal, onde a água jorra, como jorrou a água do coração de Jesus. E o catecismo da igreja vai dizer, depois eu vou citar aqui o parágrafo, que do coração de Cristo jorra sangue e jorra água. O sangue é a Eucaristia, a água é o batismo. E se você chega perto da pia batismal, ela tem um bojo. Aquele bojo tem o formato de um útero, é o útero da igreja. Se a mamãe gera a criança no seu útero, a igreja gera os seus filhos também no seu útero eclesial, na água batismal, que jorrou do coração de nosso Senhor. O papai e a mamãe fizeram o trabalho primordial, gerando a criança no útero. Hora que a criança é gerada na igreja, a igreja vê o batismo com tanta seriedade que ela pede para esta criança também um papai e uma mamãe espirituais, que vai andar com o pai e vai andar com a mãe. Do latim, cum padres, cum madres, daí que deu a palavra compadre e comadre, que nós chamamos de pai pequeno, padrinho, mãe pequena, madrinha. Por isso que todo casal que vai batizar o neném, eles escolhem um casal de padrinhos, porque, meus irmãos, no batismo, o papai e a mamãe são espectadores. Quem batiza o neném são os padrinhos. Tanto que eu chamo o pai e a mãe, claro, eles vão ficar perto da bia batismal, mas eles ficam do meu lado apenas olhando. Quem segura a criança? A Dinha. Quem põe a mão no coração da criança? O Dinho. O padre batiza no braço da madrinha e do padrinho, porque até aquele momento eles eram convidados, eles não eram padrinhos ainda. Quando que ele se torna padrinho e madrinha? Na hora do batismo. Então a mamãe gerou no útero, o padrinho e a madrinha gera na fé. Eles colocam a criança naquele bojo que é o útero da igreja, o padre derrama a água, não o líquido amniótico, mas a água batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sempre digo em todo batismo que eu presido, a parte mais fácil ficou para o padre, que é batizar. Eu sou padre há 20 anos, eu sei o rito do batismo de cor. Para mim batizar é muito fácil. Para quem ficou a parte mais difícil? Para os pais e os padrinhos juntos, que é a educação religiosa do filho, até que ele possa entrar para a catequese, para ter a sua fé lapidada, polida,
aprofundada. Nós não temos a catequese no nosso santuário, porque nós não somos uma paróquia, então aqui não tem a pastoral catequética, mas penso que é uma pastoral onde a igreja, onde os padres deveriam acompanhar de perto, numa formação perene, numa instrução profunda aos catequistas. Há muitos catequistas, é a maioria, muito bons, que preparam aquele encontro. São pessoas de oração, são pessoas de lexio divina, leitura da palavra, são pessoas estudiosas do catecismo. A maioria, graças a Deus, está no bom caminho. Mas eu vou dizer, meus irmãos, sem medo de errar, porque quem fala a verdade não merece castigo. Nós temos catequistas totalmente perdidos. Catequista que não sabe nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação. Catequistas que não rezam. Catequista que não lê Bíblia. Catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade, a certeza de pegar um microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo. Pelos casais que eu atendo. E vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da crisma e da primeira comunhão ouviram, e os pais vieram com reclamação. Falei, olha, então você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese. 3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes. Aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante, que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada, segunda presepada, também de catequistas, que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é. Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento à nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa. Ele está presente por si. É a palavra dele, isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante. E passaram um filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem. Se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja, quando eu estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós que somos católicos, precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo, porque o batismo, os pais pedem o batismo, e a igreja batiza na fé dos pais, que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha, tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o batismo. Que o batismo não é ofertado, o batismo ele é pedido. Os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo. Não sei como é hoje, porque não tem a ver comigo,
Mas aonde eu fui padre, eu sempre dizia aos catequistas: vocês estão proibidos, e ai se fizerem, que é nisso aí eu pego no pé. Vocês estão proibidos de ensinar Pai Nosso, Ave Maria, oração do anjinho para as crianças. Vocês vão rezar lá na turminha, e quem não sabe que boie e fale: olha, o padre falou para você pedir o papai e para a mamãe ensinar para você essas orações aí. Não é possível que uma criança de 7, 8, 9 anos entra para uma catequese que não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso, uma oração do anjinho da guarda. É sinal de que os pais não rezam e estão delegando para a igreja aquilo que cabe aos pais. A catequese não substitui o exemplo de fé dos pais. A catequese vai acrescentar na criança, de maneira sistemática, a fé cristã católica, e na crisma, de maneira testemunhal. Mas a fé, ela vem de casa. Eu conheço aqui no santuário muitas famílias que crianças de 4, 5, 6 anos puxa o terço todo. Ela contempla o mistério, ela puxa o Pai Nosso, ela reza a Ave Maria, ela reza a Salve a Rainha. E aqui eu vou abrir um parênteses: as boas escolas católicas, mas católicas de verdade, que é católicas de nome, está cheio. Universidade católica de nome, repleta de teologia, está cheio também. Mas as escolas católicas de verdade, eles rezam, e vou dizer aos senhores, eles não rezam em português não, eles rezam em latim também. Eles sabem. Um dia o Marcos está lá em casa brincando, né, com um joguinho que eu dei para ele, e ele está cantando: ah, agnus Dei, que dolis pecado. Ô Marcos, o que você está cantando aí? Oi, Dinho, é o Cordeiro de Deus. Ué, mas em latim? Eu aprendi na escola. Falei: graças a Deus. Aí o Dinho se alegra, né? Aí é um êxtase. Falei: mas que maravilha. Mas você já aprendeu latim na escola? Não, o latim começa só no primeiro ano. É porque eu ouvi eles cantando e eu fiquei pedindo: me ensina. Aí eles foram cantando, eu fui repetindo, aí eu aprendi. E cantou certinho. E isso é família. O menino tem 5 anos, 6 anos, não está longe da catequese, mas quando ele entrar para a catequese, ele conhece as histórias da Bíblia, conhece as parábolas de Jesus, já sabe as orações básicas do cristão. Viu, meus irmãos, tudo que eu estou pregando aqui tem a ver com o quê? A responsabilidade do batismo. Porque se batiza de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, você tem na sua família, eu não estou aqui criticando, mas só para dar exemplo, você tem na sua família pessoas que batizaram por batizar, pessoas que hoje são batizadas, mas que não tem sentido nenhum o batismo delas. Elas vivem como o mundo, os valores dela são os valores do mundo, o modo que ela pensa é o modo que o mundo pensa, o modo que ela vive é o modo que o mundo vive. Então, onde está a marca indelével? Onde está a graça sacramental? Onde está o batismo que os católicos são convidados a viver a cada dia? Bem dizia João Paulo II, precisamos catequizar os batizados, que foram batizados, mas que vivem como pagãos. Aí depois de João Paulo II, o grande Papa Bento XVI, que bateu numa tecla, o pontificado dele inteiro: cuidado com o ateísmo prático. E o que é o tal ateísmo prático? É o católico não praticante, talvez algum até praticante, que não nega Deus. O ateísmo prático, ele não nega Deus, mas a pessoa vive como se Deus não existisse. Não é uma negação de Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Um exemplo: nós sabemos que trair é pecado, adultério é pecado mortal. A pessoa, ela tem uma fé em Deus, mas se a mulher não vai ficar sabendo, se o marido não vai ficar sabendo, e se ninguém vai pôr na net, eu dou um pulinho de muro. Essa puladinha de muro é o que o Papa chama de ateísmo prático, porque a pessoa sabe do pecado, ela não foge do pecado, e ela comete, não porque ela quer apenas desviar do pecado. A preocupação dela não é ofender a Deus, é não ser
descoberto. Isso é o ateísmo prático. Um exemplo mais bobinho: um mecânico que recebe um carro para arrumar, ele vê que é só um parafuso, ele vai ali fazer não sei o que e vai cobrar várias peças que não foram colocadas. Ele vai à missa, ele comunga. E por que ele consegue fazer isso e dorme e a consciência não dói? Porque ele vive o ateísmo prático. Não é que ele não creia em Deus. Na hora de passar a perna no outro, para ele Deus não influi na decisão dele. E está tudo bem. Eu estou dando esses exemplos, tem N exemplos. Este é o perigo que nós corremos também, de sermos batizados vivendo o ateísmo prático. Eu não nego a Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu podendo passar a perna, eu passo. Eu podendo mentir, eu minto. Eu podendo trair, eu traio. Eu podendo ganhar mais dinheiro injusto, eu vou ganhar. Eu podendo passar a perna no colega, eu também passo. E está aí por diante. Então veja, os católicos batizados que precisam ser catequizados e os católicos batizados que vivem o ateísmo prático. E quando você chega perto de alguém que é católico batizado e diz para a pessoa assim: mas isso é pecado, ela já tem a resposta na ponta da língua. Mas você não pode me julgar, porque Deus me ama como sou. E vem a segunda resposta decorada, dos macaquinhos treinados. Vem a segunda resposta: mas eu estou tão feliz, eu nunca fui tão feliz assim. Estas pessoas com esta resposta na ponta da língua, você que é católico praticante tem que entender por que ela responde assim, por que ela vive assim. Porque ela está vivendo o relativismo cristão, ela vive o ateísmo prático. Ela crê em Deus, mas Deus não influi na sua atitude. Veja, meus irmãos, que é um tema profundo, um tema difícil, e é algo que a igreja vai ter que lidar com isso. E que o Papa Leão já está olhando com atenção para a igreja católica, porque ele é pastor, é nosso. Então ele tem muito claro na cabeça dele que ele é o sucessor de São Pedro e ele governa para os católicos. Ele não tem vergonha de dizer isso e nem de firmar a doutrina. Terminou agora em Roma um consistório que ele chamou de maneira extraordinária. O que é isso? É a reunião dos cardeais com o Papa. E ele já falou com os cardeais: vocês que são meus auxiliares próximos, nós devemos reunir várias vezes por ano para discutir temas que a igreja precisa resolver. E esse, além de muitos temas, qual foi um tema que ele tocou com preocupação? A liturgia da Santa Igreja. Que aqui para nós, né, meus irmãos, eu vou assim falar muito, o grilo falante fica no meu ouvido: vai devagar, Padre Cristian, vai devagar. Mas os senhores têm Instagram, não tem? Tem. Você fica rodando o dedinho, não fica? Me responda, meus irmãos: o que certos irmãozinhos nossos aprontam no meio da missa, até o diabo duvida. Eu nunca vi tanta presepada no meio de missa. Parece que falta a espiritualidade e eles querem criar alguma coisa, só que é um fora atrás do outro. É rei mago entrando de perna de pau, é padre fantasiado de coelhinho da Páscoa pulando com ovo, é gente dançando em volta do Santíssimo, estoura bomba, dessa imagem uma corda do céu, é santismo entrando de drone. Eu nunca vi tanta coisa estranha no meio das missas católicas. E o Papa sabe disso, tanto que ele está muito atento à liturgia da igreja. E ele disse isso lá atrás, só que as pessoas não escutam o Papa, né? Elas querem bater palma para Papa e gritar viva Papa. Mas o que o Papa fala nem todo mundo escuta. Lá atrás, nas suas primeiras missas, quando o Papa Leão recebeu a igreja ortodoxa oriental, ele disse para nós ocidentais: a igreja ocidental precisa redescobrir o zelo com a liturgia e o silêncio do mistério como as igrejas orientais. O Papa já acenou de que ele sabia que havia um problema acontecendo.
Porque infelizmente, meus irmãos, se você segue as coisas certinho, se você celebra a missa certinho, se você zela pela liturgia da igreja, muitas pessoas vão dizer: mas é chato, viu? Não pode fazer nada, é um padre bitolado, é conservador. Agora, se você fica dando pirueta, arranca casula, tira estola, corta a unha no meio da missa, cuspiu a unha, não é? Esse é legal, esse aí é dos dó, esse aí é inclusivo, uma palavra antipática, esse aí é inclusivo. Não, meu filho, não sabe a liturgia, não sabe a liturgia, porque São João Maria Vianney tem uma das frases melhores para os padres. São João dizia assim: quem me vê na rua acha que mendigo sou, quem me vê presidindo a missa pensa que o rei ali está. O que São João dizia? Que a pessoa pode ser humilde tanto que ela quiser, mas na hora que ela está na liturgia, ela celebra a liturgia da igreja. Ela não celebra a missa do jeito dela. De vez em quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam: ô padre, como que vai ser a missa? Eu falo: você nunca participou de missa, não? Como que vai ser a missa? Que pergunta que é essa? Claro que eu não falo assim para a gente não ser grosseiro, né? Mas eu pergunto: mas como assim? Como que vai ser a missa? Missa é missa, meu filho, né? E aqui no santuário, graças a Deus, isso aí eu falo alegre pelas equipes que aqui trabalham, né? Todos que aqui trabalham, seja padre Cristian, seja padre de fora, seja bispo, seja cardeal, é do mesmo jeito, porque a missa é celebrada como missa, sem firula, sem enfeite, que não tem necessidade disso. Isso vem de onde? De nós entendermos a nossa fé. O Papa está atento também a isso, que nos identifica como católicos. Uma missa sóbria, bem celebrada, que me leva à adoração, com respeito a Jesus eucarístico. Nós somos batizados e precisamos viver este zelo, que somos filhos de Deus e quem nos concedeu o batismo? A igreja. Então somos filhos da igreja. O evangelho que nós escutamos, nós temos o batismo de Jesus, que fica muito claro: Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de João é um batismo de arrependimento, de metanoia, quer dizer, de mudança de vida. O batismo de Jesus, ele imprime caráter, porque é no Espírito Santo, e é um batismo trinitário. Foi Jesus que passou a fórmula do batismo: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é o batismo de João, tanto que João dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, no Espírito. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então as pessoas que queriam converter, elas iam até João, João batizava, elas mudavam de vida, esperando o Messias, que era Jesus. Se Jesus não tinha pecado, porque era filho de Deus, ele não precisava passar por esse batismo, que ele não precisava arrepender. Quando Jesus chega para ser batizado, o que é que João diz para ele? Mas eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus diz? Por enquanto deixe como está, é preciso cumprir a lei. Então Jesus usa do seu batismo como a humanidade necessitada da água regeneradora, para que aconteça ali uma teofania. O que é teofania? Teosfanos, a manifestação de Deus, que no batismo de Jesus não necessário, aconteceu a teofania necessária, porque ali foi a definição de quem era aquele que estava sendo batizado. O céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e se escuta uma voz: este é o meu filho amado. Aqui nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. Por isso que o batismo é pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Só um parênteses rapidinho. Eu te batizo em nome de Deus Pai. Batismo inválido. Eu te batismo em o nome do Senhor Jesus.
batismo inválido. Eu te batismo no poder do Espírito Santo, batismo inválido. O batismo é trinitário. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal. E onde está, Padre, a trindade no batismo de Jesus? Quem responde é Santo Agostinho. O Verbo no Filho, o Pai na voz, o Espírito em forma de pomba. O Pai que fala, o Filho que é batizado, o Espírito que desce. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é batizado, nós temos algumas coisas, eu vou ser bem breve nisso, que nos lembram episódios centrais do Antigo Testamento. As pessoas conhecem muito a passagem do Mar Vermelho, não conhecem? Mas pouca gente conhece a passagem do Rio Jordão. Aí quando tu fala, padre, mas teve? Teve. É porque para eles saírem do Egito, Mar Vermelho. Para eles entrarem na Terra Prometida, Rio Jordão. Eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. Então o que significa cruzar as águas do Jordão? A terra onde corre leite e mel. A terra da promessa. O cumprimento daquele Deus que é fiel. Quando Jesus ele entra no Rio Jordão, ele está retomando a conclusão daqueles 40 anos do povo que era escravo, e agora são remidos. E qual é a nossa escravidão? Nós que nunca fomos escravos do Egito, a escravidão do pecado. E quando é que o pecado é retirado, é lavado, é remido? No nosso batismo, que por mais que a criança nasce inocente, boa e não tem ainda capacidade cognitiva de escolha, ela já nasce marcada pelo pecado, através do pecado original de Adão e Eva. É como se fosse, para entenderem, uma doença genética. Quem tem é o pai ou a mãe. A criança não tem nada com isso, coitadinha, mas a criança nasce doente. Ela não fez nada, mas ela herdou do papai, da mamãe ou de algum antepassado aí. Assim é o pecado. A criança nasce boazinha, pequenininha, mas ela já traz o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, um dos fundamentos do batismo é lavar a culpa original, tirar o pecado original e colocar a criança na graça de Deus, no Espírito Santo. Por isso que quando Jesus é batizado, o céu se abre. O que significa o céu se abrir? É a união do céu com a terra. E bonito que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Amém? O céu abriu ou não abriu? Abriu. Onde que está escrito que o céu fechou? Não está escrito. Por quê? Porque não fechou. O céu continua aberto sobre todo aquele que recebeu o batismo. Então o céu está aberto sobre a sua cabeça. A bênção de Deus está aberta sobre sua cabeça. O Espírito Santo, ele quer descer sobre você. Cabe que você assuma o seu batismo a cada dia e renove o seu batismo a cada atitude. O céu se mantém aberto. Quando as pessoas falam comigo, não, padre, o senhor me dá uma bênção? Eu pergunto, né? Para que é a bênção? Padre, eu acho que tem uma nuvem negra na minha cabeça, uns raios assim. Falei, meu filho, tomara que continue na sua cabeça. Credo, padre. Falei, não, porque na minha cabeça o céu está aberto. Aquele céu que abriu sobre a cabeça de Jesus está aberto na mesa. E você está com esse pensamento, não, padre, me dá uma bênção para a nuvem sair e o céu se abrir. Eu falei, não, o céu está aberto. A nuvem está no céu, mas a nuvem não é o céu. Isso aí vai passar. Então depende daqui, ó. Eu acredito em quê? Que eu tenho em cima da minha cabeça uma nuvem negra ou que eu tenho o céu aberto? Então, primeiro sinal, o céu se abre. O Espírito Santo, ele podia ter sido em forma de rolinha, em forma de beija-flor. Até bem que Deus não tem síndrome de grandeza, né? Então o Espírito Santo descia em forma de águia. Que beleza, hein? Aquela águia norte-americana. O Espírito Santo. Mas não foi. Ele desceu em forma de
E tem gente que não sabe até hoje por quê. É mesmo, padre, por quê? Foi uma pombinha e não foi outro passarinho. Porque Noé, quando estava na arca, para saber que a água tinha baixado, ele vai soltar uma pombinha. A pombinha vai e ela volta com um raminho no bico. O que Noé entendeu? Novos céus, nova terra. É o recomeço de Deus. Estamos salvos. Por isso que o Espírito Santo vem em forma de pomba. Aquela pomba que anunciou para Noé que eles estariam salvos, ela vem anunciar que Jesus é o Salvador. Para o judeu, a pomba ficou muito clara, que eles sabiam da história de Noé. E aquela pomba solta, ela volta agora sobre Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, cabe a nós entender isso, que aquilo que Deus disse para Jesus, com o nosso batismo, Ele diz a mim e a você: tu és o meu filho muito amado, tu és a minha filha muito amada. E o que Deus espera de nós? Que vivamos o nosso batismo, que sejamos amigos de Jesus, que possamos conhecer Jesus e anunciar Jesus, testemunhar Jesus. Eu amo toda a Escritura, toda a Bíblia é maravilhosa, mas há alguns versículos que nos tocam, e um versículo que pouca gente conhece e lê, mas que é central. É o último versículo da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro. É o último versículo. Pedro diz assim: cresceis sempre no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. O que é ser cristão? É crescer sempre na intimidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Antes da minha historinha final, quero passar um dever de casa, principalmente para quem está em casa. Você tem o catecismo da igreja? Meus parabéns. Não tem catecismo da igreja não? É não praticante ou do IBGE? Como que é o negócio aí? Brincadeira. Mas tem o catecismo, nós precisamos ter o catecismo da igreja. E qual é o dever de casa? Você vai ler essa semana do parágrafo 1213, 13, até o parágrafo 1274. Se você vai ler de 1213 a 1274. Parece que é muito, mas não, são poucas páginas. O que eu vou ler aí, padre? Como é chamado esse sacramento? Por que é batismo? Ponto 2. O batismo na economia da salvação. Para falar sobre a Bíblia, a prefiguração, o batismo de Cristo, o batismo da igreja. Terceiro ponto: como é celebrado o sacramento do batismo. Depois nós temos o quarto ponto: quem pode receber o batismo. O quinto ponto: quem pode batizar. Sexto ponto: a necessidade do batismo. Sétimo: a graça do batismo. Então são 7 capítulos pequenininhos, mas que vão fundamentar na nossa vida e no nosso coração a importância do sacramento do batismo. Não é uma pegadinha, é uma realidade. Pergunta para quem está do seu lado: que dia que você foi batizado? Meus irmãos, ninguém esquece aniversário. Ninguém esquece aniversário de nascimento, nascimento da criança, aniversário de casamento. Aí você pergunta o dia do batismo, aí dá aquele sorrisão, né? Eu não sei. Sabe o que a gente não sabe? Posso falar a verdade? Porque não é importante. O que é importante a gente sabe. E eu guardei o meu dia do batismo na marra, porque um dia que eu decidi ser padre, que eu fui conversar com Dom Belvino, Dom José Belvino, ele foi me acolher para o seminário, Cristian, jovenzinho ainda. Aí ele me perguntou assim: então você quer ser padre, meu filho? Eu falei: quero, Dom José. Então me responda uma coisa: que dia que você foi batizado? Ele falava assim, né? Que dia que você foi batizado? Eu falei: Dom José, eu achei, eu não sei não. Quem não sabe o dia que foi batizado quer ser padre.
Eu fiquei numa vergonha. Aí eu fui embora. Cheguei em casa e a minha mãe, aí meu filho, como que foi? Eu falei, levei uma do bispo. Que dia que eu fui batizado? A minha mãe, você não sabe não, meu filho? Dia 1º de setembro. Você nasceu 14 de agosto, batizado 1º de setembro. Ah, então tá. Aí voltei no Dom José. Dom José, 1º de setembro. Agora sim, seja bem-vindo. É, mesma coisa. Então precisamos, meus irmãos, assumir a beleza e a graça do nosso batismo. Que Deus os abençoe. Que o batismo de Jesus incentive-nos a viver o nosso batismo. Lembrem das mães da década de 80, saudade daquelas mães da década de 90. Ô mãe, eu posso ir em tal lugar? Não, mas todo mundo vai. Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe sua, e você não vai. Isso é o batismo. Ah, padre, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é batizado. Ah, mas todo mundo vive assim. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. E Jesus nos comprou por um preço muito caro, o seu sangue. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Vivamos o nosso batismo com seriedade na terra, para que possamos um dia estar com o Senhor no céu. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.